Estamos de volta aqui pela TV Sete Lagoas com o programa Santiago Entrevista, sempre toda terça-feira aqui na TV Sete Lagoas, um programa novo, também na sexta-feira na Com BR. Cumprimento você que nos assiste tanto pela TV Sete Lagoas, pela Com Brasil e também você que nos assiste pela internet no nosso canal do YouTube e também na nossa rede social. Mais uma vez, recebendo mais uma autoridade aqui no nosso estúdio, né? Caio Valaço, nosso grande amigo, presidente da Câmara, está de volta para dar uma atualizada, né? Felizmente nós temos agora um presidente que gosta de imprensa, que gosta de atualizar, né, sobre o que está acontecendo aí no poder público. Seja bem-vindo e traga boas notícias. Eu fico muito lisonjeado do convite e, na verdade, a gente sabe que uma das atribuições de quem está no comando, seja do Legislativo ou do Executivo, está presente junto com a imprensa, para aprender, inclusive, com a imprensa, sabe, Santiago? A gente precisa de compreender que esse espaço da política é um espaço que o aprendizado ele é permanente. E a imprensa tem um olhar da cidade, tem um olhar dos fatos, que precisa ser considerado. Então, portanto, nós temos essa compreensão realmente do papel da imprensa como fonte de notícia, da notícia boa, da boa imprensa, que leva a informação até o cidadão. E nós precisamos entender que nós temos que contribuir com essa imprensa. Nós temos que participar desse processo, porque faz parte, inclusive, das nossas funções da representação. E é muito importante, nesse momento que a gente está vivendo, a gente está assistindo, né, um comentário mundial sobre o papel da imprensa e sobre o papel da internet, né? Então eu acho que hoje a gente vive, como se diz, né, uma bagunça na cabeça de muita gente, né, porque foi provocado com essa ascensão rápida da internet sem uma regulamentação, né? E eu até aproveito para já começar o programa te perguntando o que você acha disso, né? Porque a gente tem visto aí, né, o Congresso está lá com o projeto lá das fake news, né? É um processo e tanto. Mas isso não é só no Brasil, né? A gente sabe que outros países... É um efeito mundial, né? A gente está vendo... Essa explosão tecnológica... Nós estamos vendo, por exemplo, alguns países que estão proibindo alguns aplicativos de permanecerem naquele país, né, por não ter um controle, por não ter uma responsabilidade com aquele país, né? E essa questão da notícia, né, do poder da notícia, também outra coisa que eu vejo que está sendo muito questionada é do direito autoral da notícia, né, e principalmente, né, da produção de fake news. A gente viveu aí tempos que eu acredito que a gente deu uma acalmada, né, nesses últimos meses, mas a gente viveu tempos de muito horror, né, que a gente saber se aquilo era verdade, se aquilo era mentira. Sim. Então, assim, as pessoas ficavam muito inseguras, né? Por incrível que pareça, Santiago, eu acho que essa explosão da internet, ela foi extremamente benéfica para o sistema democrático. Porque até então, as pessoas achavam que política não era coisa que diz respeito a elas. Elas achavam que o que era público não pertencia a elas. Até muito pouco tempo as pessoas se linchavam para a política. Até que elas começaram a compreender que o preço do arroz, do feijão, o preço da passagem de ônibus, tudo isso tem a ver com o processo de tomada de decisão política. Mesmo porque, eu falo para todo mundo, em todos os lugares que eu passo, não há solução fora da política. Então não adianta amaldiçoar a política. Não adianta ignorar a política, porque todos os países do mundo são governados por políticos, seja desde as ditaduras de esquerda, as ditaduras de direita, pelos parlamentos, como é o caso da Europa, que é parlamentarista, os Estados Unidos, que é presidencialista. Não interessa qual que é o regime, a forma de governo que nós temos, interessa que todos os países do mundo são governados. Agora, tem que saber cada um qual que é o seu papel dentro da sua trincheira, da trincheira que a pessoa ocupa. Você na imprensa, que faça o seu papel, que procure contribuir para o fortalecimento das instituições, né, do país, porque nós estamos no Estado Democrático de Direito, é importante a gente resguardar essa liberdade. É claro que nós não vamos ignorar os abusos que nós temos nessa explosão. Muitas coisas são colocadas utilizando
da não compreensão das pessoas sobre determinados pontos que a gente ignora. Muitas vezes são veiculadas matérias na internet sobre questões importantes de saúde. Se você não for na fonte para saber se aquela orientação que está sendo repassada pela internet, de fato, ela tem procedência, né, teórica, científica, você acaba assimilando fake news, né, e tratando de uma questão importante que é de saúde pública. Como é que você vai contornar um problema dessa gravidade? Porque muitas vezes as pessoas estão olhando o problema da internet só do ponto de vista da agressão política, né? Dos comentários radicais que a gente vê parte a parte nesse meio da internet. Não, mas não é só isso. Tem muitas coisas que são veiculadas na internet que diz respeito à saúde pública, a questão psíquica, a questão de alimentação, a questão de orientações que a gente vai ver não tem nenhuma procedência. Essa talvez seja um momento que a sociedade deva discutir de fato o uso da internet, porque é um instrumento muito importante para o mundo, né? Hoje nós estamos conectados com o mundo inteiro. Desde a prática na política, que foi muito utilizada, dos robôs, né, que vão interferir diretamente dentro do seu celular, veiculando notícias de pessoas que você não deu aquiescência para que elas pudessem entrar na sua rede, que pudesse falar com você, você não fez essa opção, e de uma forma muito danosa, as pessoas conseguem entrar e mandar mensagem para vocês que não são mensagens que não tem nenhuma procedência. Muito mais do que isso, a gente vê também o ódio. Uhum. E isso causa o ódio. A desinformação, a falta de diálogo vai provocar o que? O ódio. Porque o diálogo é a base da convivência humana. Nós podemos discordar, mas nós temos que saber efetivamente o que você quer, o que eu quero, até onde que a gente pode trocar de experiência, né, e achar um caminho para resolver as questões. No Brasil, dado a falta de cultura política, a não participação, períodos de ditadura que nós tivemos, longos, e que até hoje estão reverberando ainda na cultura da nossa gente, do nosso povo, ainda é muito incipiente, nossa democracia é muito tenra, muito nova, e estamos convivendo com tudo isso. Então, eu acho que tem que ser feito o debate, assim, sabe? Eu compreendo que é um momento bom, mas nós não podemos, em nome disso, privar a liberdade de expressão, porque isso é sagrado dentro do Estado Democrático de Direito, nós não podemos privar a manifestação. No entanto, nós também não podemos permitir que centenas de milhares de pessoas que ignoram determinados assuntos sejam vítimas de notícias falsas, de fake news. Na política hoje, eles estão usando muitos recortes. Você fala uma coisa dentro de um contexto, eles retiram somente uma parte que interessa para denigrir a imagem das outras pessoas. Isso também é ridículo, isso aí também não é procedente. Eu, pelo menos, eu tenho procurado manter assim um procedimento muito republicano do ponto de vista das minhas publicações, do que de fato eu estou entregando. Eu consigo comprovar, né, aquilo que está sendo feito, eu consigo ao mesmo tempo dialogar com os setores da sociedade, conversar com as pessoas, consigo fazer um debate político sem precisar de atingir, né, a esse patamar de ter que veicular alguma notícia que não seja verdadeira a respeito de alguma pessoa que não comunga com o meu pensamento político. Eu queria fazer um parêntese em duas coisas que você falou nesse exato momento, né? E anteriormente você falou sobre os recortes. Eu queria citar um exemplo aqui de Sete Lagoas, né? Incluindo você, na Câmara de Vereadores. A gente teve uma participação interessante para se discutir, né? Porque eu recebi aqui recentemente você veio outras vezes, inclusive, né? A gente tem acompanhado seu trabalho, e eu recebi há poucos dias também o vereador Júnior Souza. E como vocês têm as suas redes sociais, né? Sim. E vocês fazem os recortes, né, nas suas redes sociais, eu vejo que às vezes
né? Na rede social, quem está sendo impactado não tem conhecimento 100% de tudo. Sim, né? Claro. Por isso que acho que às vezes o papel da imprensa é muito importante, de uma entrevista igual essa aqui. Sim. Porque, por exemplo, eu fui muito cumprimentado por várias pessoas depois que eu fiz a entrevista com o Júnior Souza, né? Porque muita gente chegou para mim e falou assim: eu não sabia quase nada sobre essa pessoa, porque eu acompanhava a rede social dele, mas eu não tinha noção de como ele é, né? E no quesito político, principalmente, que vai de encontro à minha fala, eu vejo que você tem uma postura política, né? Uma forma de ver as coisas, de fazer política, né? De um jeito, e ele totalmente diferente de você. É verdade. Né? Então, assim, vocês têm visões antagônicas. Sim. Né? E é aí onde eu acho que é muito importante ao existir, de fato, uma imprensa para que possa ajudar a mostrar às pessoas quem são esses agentes políticos. É uma oportunidade, né? Ímpar, né? Porque, olha para você ver, você tem feito várias entregas, né? Desde que você, né, começou como presidente da Câmara, diferente, né, de outros presidentes, né? Agora, quando você entrou, você foi muito questionado. Claro, entendeu? claro. Né? Então, para você chegar a se impor, a colocar aquilo que você realmente pensava, né? Você precisava de tempo, né? E o tempo é o senhor da razão. E segundo, você precisava de realizar, né? Claro, realização. Claro. Sem realização, as pessoas não iam poder comprovar aquilo que você... Sim. Então, assim, é preciso a comunicação para que as pessoas realmente entendam. Né? Tá, eu vou começar a colocar isso para você de uma forma muito tranquila. O meu Instagram é um Instagram assim livre. Eu não tenho ninguém que eu bloqueie. Nem meus adversários são bloqueados no meu Instagram. Inclusive, eu até fiz um desafio para o vereador Júnior Souza, porque ele me bloqueou no Instagram dele. E todo mundo que discorda das opiniões dele é bloqueado. Então, é uma ideia que ele passa de uma ideia unilateral. Quem tem medo do debate? Essa é a pergunta que não quer calar. Ora, para que eu vou bloquear alguém que pensa diferente de mim dentro da minha rede social? Eu tenho que discutir com essa pessoa em alto nível, né? Porque não é uma questão pessoal, é uma questão de ideia, um debate de ideias. Eu até pedi a ele para me desbloquear, para que eu pudesse entrar lá e poder rebater ou orientar aquelas pessoas que estão veiculando algumas coisas sobre a forma que a gente está conduzindo a reunião, ou sobre um projeto de lei que ele tem uma visão e eu tenho outra. É muito importante que ele faça isso. Ele não pode ter uma rede unilateral. Tem que ser aberto, porque ele é um homem público. E um homem público não pode fechar as portas para o debate. Não pode fechar as portas para o contraditório. Não pode se esquivar de dar as respostas que lhe são perguntadas no tempo, ao modo da democracia. Pois é, mas aí nesse sentido é bom você citar, porque vocês passaram recentemente um projeto lá na internet, de internet lá na Câmara, onde houve uma votação, né? Sim. Você é a favor de que a pessoa tem direito de vetar ou não alguém, ou não? Você acha que a rede tem que ser aberta para todos? Eu acho, a sua é aberta. A minha é aberta. Eu acho que não é dessa forma que a gente vai conseguir vencer a fake news. A gente só consegue enfrentar a fake news com a verdade, né? Com o seu olhar assim para determinadas coisas. Não significa dizer que meu olhar, a minha forma de compreender determinados temas seja o correto, mas eu tenho o direito, pelo menos, de manifestar como eu penso. E ninguém pode me condenar porque eu penso ao contrário de você. É essa que é a grande questão hoje da internet. Porque se você se diz bolsonarista, para os lulistas, você é um retrógrado, você é uma pessoa que não tem compreensão da política, você é a pior pessoa do mundo. Se é o contrário, se você é lulista, e aí você é absolutamente criticado. Na verdade,
a ideologia, o Estado Democrático de Direito, a manifestação do voto, o direito das pessoas optarem, porque o povo é sábio. Nós temos que entender que existe uma sabedoria popular e que não adianta ninguém querer fazer juízo de valor a respeito da sabedoria popular, porque as pessoas vão continuar decidindo. Aqui, acolá, de uma forma, de outra, mas vão continuar decidindo. E nós temos que lembrar que tem mais 4 anos para frente que vai vir nova eleição, que é a oportunidade da gente tem de avaliar o que está sendo feito, criticar o que está sendo feito, propor, né? E eu acho muito importante dentro da democracia você ter capacidade propositiva do que ficar amaldiçoando o problema. Eu falo que a política retórica, antiga, que a gente ainda vê resquício disso na Câmara Municipal até os dias de hoje, que é exatamente o cara estar no exercício da função de político, de representante do povo. Portanto, ele é responsável por tudo que acontece dentro da sua cidade, diretamente responsável, e ele fica muitas vezes na condição fácil de ficar criticando o problema. O que o eleitor meu espera de mim? Que eu resolva o problema, que eu dê uma solução, por exemplo, no trânsito da cidade. Diga-se de passagem, né, vai passar por reformas importantes, porque já carece de novo, mas eu tenho que ser uma pessoa que vou influenciar positivamente para que o trânsito melhore. Agora, não adianta a gente ficar ser vereador de celular, de internet, porque a população, num determinado momento, vai dizer o seguinte, sabe, Santiago? Tem aquele que critica e tem aquele que resolve. Que faz, né? Pronto. Esse vai ser o ponto ao final. Tem aqueles que criticam, tem aqueles que usam indevidamente a internet, né, com fake news ou com recortes, que não reproduzem, na verdade, a compreensão daquele tema, mas é só um oportunismo para que isso possa aumentar as suas curtidas, né, no Instagram e comentários no Facebook, que não passam disso. Mas isso tudo também é muito tenro, não tem nada assim de concreto nisso. Hoje muitas pessoas que estão aí no patamar da internet com muitas pessoas, com muitos seguidores, amanhã podem ser recusados na urna. Porque a população está muito antenada, né, para saber. Eu falo que a velha política, a pessoa está investido no mandato, investido na função de decidir e ficar criticando aquilo que existe hoje na sociedade. Isso é a velha política. Já teve várias pessoas que se elegeram em Sete Lagoas utilizando da crítica. Aí quando você vai pegar o conjunto de entregas que a pessoa tem, ela não tem nada para mostrar de concreto, objetivo. Eu mudei a vida de quem? Esse projeto meu contribuiu para quê? Eu tirei criança da rua através do futebol? Não. Eu consegui colocar verdura na mesa dos vulneráveis? Não. Eu consegui criar um programa social que pode mudar efetivamente o conceito de política social no município? Não. Se a pessoa não tem nada para entregar, a hora que chegar na eleição, as pessoas vão começar a buscar o que foi que essa pessoa fez. E quando descobrirem que essa pessoa está desnuda, porque ficou só no campo da crítica fácil, vai perder a eleição. Porque ninguém é bobo mais. Ô Caio, mas assim, a gente acompanhou desde o início do ano até algumas polêmicas, né, que a gente viu lá na Câmara de Vereadores, porque você assumiu, né, de uma forma diferente, porque você inicialmente não pôde recontratar algumas pessoas. 40 pessoas, né, a menos no meu plantel de funcionário hoje, lá no meu, né, no meu... E você prometeu uma gestão eficiente, né? A gente tem aí, né, um comentário muito positivo, né, que o ex-presidente da Câmara devolveu um volume altíssimo para a Prefeitura, que foi muito importante para a Prefeitura até pagar, né, dívidas que a Prefeitura tinha. Só que assim, você chegou com um planejamento de trabalho que parece que foi muito questionado, né? Eu queria que você falasse, porque a gente já tem aí, né, vários meses, vamos dar quase que metade do ano. 5 meses. Né, 5 meses. Incompleto. Como que você está analisando isso hoje? Você acha que aquilo que estava na sua mente, aquilo que estava no planejamento do seu, né, da sua assessoria ali de trabalho,
está conseguindo evoluir, você está conseguindo implementar, diga-se de passagem, até na própria imprensa, né? Você recebeu muita porrada aí porque você fez uma licitação e muita gente disse, até vereadores disseram que aquilo ali não era viável. Queria que você explicasse primeiro porque assim, eu queria entender, e uma coisa que eu falei lá na coletiva de imprensa, né? Que eu não consigo compreender como que uma empresa de televisão, que na verdade é uma empresa, né? Pudesse trabalhar com 3, 4 pessoas, né? Subutilizar. Para atender uma cidade de 200. Tá, então vamos lá. Vamos tentar compreender, porque sua pergunta foi cumprida, mas ela abordou vários temas. O primeiro tema é o seguinte: mudou a gestão, mudou a compreensão. Primeiro que a gente tem uma mesa diretora diferente. Eu sou presidente da Câmara, mas eu tenho uma mesa diretora. Uhum. Então restou para mim ultimar o concurso público. Eu priorizei o concurso público. Tá, então hoje a sua prioridade é o concurso público. Aliás, não é até minha. É a prioridade da Constituição Federal, que fala que no artigo 37, inciso 2, para entrar no serviço público, você por provas e provas de título. Tem que ter o concurso público. Então priorizamos. Hoje nós já estamos com impacto financeiro orçamentário pronto, e por surpresa, não é surpresa para mim, mas para surpresa de alguns adversários nossos, nós conseguimos, em relação à gestão anterior, 5%, nossa folha de pagamento baixou 5%. Então você vê que... Isso é devido a você ter menos funcionário ou uma gestão? É óbvio que isso aí impactou, né? Porque eu tenho menos 40 funcionários, mas não é só isso. É a questão da própria gestão. É a gente colocar as pessoas certas, no lugar certo, e não tem jeito de você fazer as coisas. E também você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, da publicidade, que você fez uma licitação. Você não pôde executar ainda, né? Não, mas está em andamento. O sindicato, por exemplo, questionou, porque na nossa licitação, a agência que ganhar vai ter que dar desconto. Então, ela vai poder contratar com quem der o melhor desconto para a Câmara. Ela entrou falando que não pode, que isso aí, que ela tem que ser 20% quem vai me dar o melhor desconto, porque isso aí eu estou economizando para a Câmara. Não, aí é o seguinte, né? Aí é como se eu sou advogado e fazer um decreto. Não, eu sou advogado. Então tudo bem. Então eu vou fazer um decreto que meus honorários são 20% de tudo que eu fizer. Eu não posso fazer isso. Uhum. Eu tenho até uma tabela da OAB mínima, né, de honorários. Mas eu não posso impor, por exemplo, que vai ser 20% em todas as ações. Nós já temos, inclusive, algum parâmetro sobre o honorário. A agência não pode nos impor isso. Eles entraram com mandado de segurança, o juiz entendeu que não é matéria para ser tratada primeiro em mandado de segurança e não vê nenhum prejuízo, porque o mandado de segurança, normalmente, ele prevê, né, a prova, a fumaça do bom direito, o prejuízo que isso vai causar. Então, nós já conseguimos fazer, a licitação está sendo feita. E como que a gente faz isso? Porque o artigo 37 da Constituição coloca como princípio da administração pública a publicidade. Então nós precisamos ser transparentes. A população precisa saber o que se passa dentro daquela casa. E não só com a televisão subdimensionada, com o rádio subdimensionado, exatamente porque nós não temos concurso público há 30 anos, nós não conseguimos... É verdade que a rádio só tem 2 locutores? Sim. Sim. Então mas é por conta que nós não vamos contratar para contrariar. Mas uma Câmara de Vereadores que faz leis, sim, não conseguiu fazer uma lei que reconhecesse que uma rádio precisa ter locutor? Não, isso aí tem 30 anos que não faz essa lei. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Quando a gente fala num plano de carreira, a gente coloca, inclusive, concurso. Rádio sem locutor repórter, né? Tudo o que precisa. Estou dando exemplo do locutor, mas rádio sem locutor Então nós estamos fazendo uma estrutura moderna, muito moderna, para 20 anos para frente. Uma Câmara moderna, uma Câmara que de fato vai estar aberta à sociedade. Ainda agora, amanhã eu vou apresentar um projeto muito importante que fala sobre o direcionamento estratégico da Câmara de 2023 a 2033.
Quer dizer, quais são as diretrizes que a Câmara vai procurar cumprir, né? E quais são as preocupações nossas do ponto de vista da representação política, que hoje está sendo muito questionada. A representação política, a pessoa não quer ter um vereador no bairro dela, se possível, fosse da rua dela, para cuidar da rua dela. Então o sistema de representação está sendo muito questionado e nós temos que nos reinventar do ponto de vista de fazer com que a sociedade se sinta minimamente representada por nós. E é isso. Mas eu queria que você voltasse naquela parte da gestão dos projetos que você estava criando. Ah, tá. Então nós estamos apresentando disso. Nós vamos apresentar agora o projeto do plano de carreira, cargos e vencimentos. Nós vamos apresentar o projeto que trata do direcionamento estratégico, né, da gestão, né, da Câmara de 2023 a 2033. Nós temos que ter planejamento. Quem não sabe o que quer, não adianta você colocar o barco no mar se você não tiver uma bússola. Numa hora te joga vento sul, vento norte, e você não alcança os objetivos de organizar essa questão da representação política, do funcionamento da instituição como instituição importante no processo de tomada de decisão política da cidade, administrativa. Então aí nós estamos colocando. Então nós temos uma série de prioridades, uma série de projetos. Nós vamos agora... estamos fazendo uma licitação para organizar o sistema de TI, os computadores todos sucateados dos gabinetes. Nós estamos revendo tudo isso, criando sala de co-work, porque os gabinetes ficaram pequenos. Nós estamos dando uma nova dimensão para dentro desse processo. É claro que isso tem pessoas que se opõem a esse programa democrático. Qual o problema? Não tem problema com isso, né? O importante é que você consiga fazer aquilo que é importante, o convencimento de que você está caminhando para modernizar a instituição. A instituição é maior do que eu sou um passageiro. É efêmero o meu mandato. Ele tem 4 anos, ele tem data de começo e final, né? Então não precisa ficar agarrado com isso. Agora, deixar uma memória moderna, um procedimento que vai elevar cada dia mais o legislativo, não tenha dúvida que eu vou deixar enquanto presidente, mesmo porque eu me preparei muito para o exercício da minha função. Eu sou pós-graduado em administração pública, sou pós-graduado em poder legislativo, sou advogado que estou há 30 anos dentro do poder público, eu conheço como é que essa coisa funciona, a gente sabe, né, os trâmites corretos que nós devemos percorrer. Tenho, né, uma vida pública já consagrada dentro do município, vamos acabar de consagrá-la, né, ao término do nosso mandato de presidente, não tenha dúvida disso. Agora é isso aí que eu estou te dizendo, essa oposição, ela é salutar, inclusive para mim que sou presidente. É verdade. Né? Toda vez que você tem unanimidade, você vai falar assim, meu Deus do céu, isso aí é muito perigoso. Eu me recordo num período da política de Sete Lagoas, que um determinado prefeito teve 16 vereadores apoiando o mandato dele. Meu pai falou assim, vai dar água, esse aí não vai prestar. Porque é elementar que eu, enquanto presidente, tenha oposição também, é importante. Que o prefeito tenha oposição. A oposição é igual o Cruzeiro e Atlético, né? Tem que ter o clássico, né? Tem que ter, agora tem que ter limites para que a oposição também possa ser uma oposição construtiva. Um dia uma pessoa falou comigo assim, de vez em quando tem algumas discussões lá na Câmara, você não acha que isso não é legal? Eu falei, não. Eu perguntei para ela, você já assistiu uma reunião do parlamento em inglês? É só você entrar na internet e veja lá quando a Inglaterra queria sair da comunidade europeia, né, o pau quebrou dentro do parlamento inglês. E nós estamos falando de um país de cultura milenar. Então, se colocar eu não posso comungar com o pensamento, por exemplo, de uma pessoa que é homofóbico. Não posso, eu tenho que dizer a ele, eu não concordo com o seu pensamento, né? Eu não posso comungar, por exemplo, com um parlamentar que tem dívida com a justiça e muitas vezes se coloca como guardião da moralidade. Tem hora que essas verdades têm que ser ditas dentro do parlamento, você entende? Então não há problema disso, porque esse confronto de posicionamento, de ideologia,
a forma de ver a vida, a forma de enxergar nas pessoas, às vezes de ter empatia com os problemas das pessoas, não é a mesma forma que o meu colega tem. Então é nesse campo filosófico, doutrinário, ético, do ponto de vista da própria encaminhamento do projeto, do ponto de vista legal, constitucional e institucional, é que os debates, às vezes, ficam acalorados, mas não é nada pessoal. Saiu do parlamento, a conversa é amistosa, o respeito é grande. Ali dentro, muitas vezes, tem que ter. Na verdade, eu tenho um exemplo muito grande que Sinésio me deu uma vez sobre isso aí. Isso é como uma partida de truco. Muitas vezes o cara vai no truco, tem aquele negócio, mas na política também tem, do cara furar, né, sem carta, né? A gente vê muito isso. Quem falou foi Sinésio. Tem muita gente trocando sem carta na manga, né? Você falando desse planejamento aí, é muito interessante essa fala sua. Eu queria colocar duas situações aí que elas realmente poderiam acontecer dentro desse planejamento ou não, que seria o aumento do número de vereadores, né? Se a gente poderia aumentar o número de vereadores aqui ou não, né? Algumas cidades sempre discutem isso, querem aumentar. E outra é aquele sistema que teve na Câmara, quando eu estava lá, eu lembro que era o ISO 9001, se não me engano. Isso está também sendo discutido ou não? Não, porque, na verdade, com direcionamento estratégico, nós estamos trabalhando nisso dentro de outras concepções. Porque quando você pega, por exemplo, essas organizações, que são organizações flexíveis, né, como as empresas, por exemplo, o ISO ele é muito bem-vindo, porque nós estamos falando de uma metodologia, falando de como que vai se alcançar os objetivos, as estratégias para conseguir. Quando nós estamos falando de poder público, nós temos que falar de conceitos, nós temos que falar de democracia, nós temos que falar de aproximação do poder legislativo com a sociedade, de melhorar o nível da representação. Então são conceitos diferentes. E por isso que nós estamos trabalhando a questão do direcionamento estratégico da Câmara, e nós estamos fazendo isso por uma década. Nós já estamos fazendo direcionamento agora para 10 anos para frente, não é? E aí as mesas diretoras vão definindo por biênio ali quais são as suas... É como se fosse um PPA, um plano plurianual, né? E depois você vai pegando pela lei de diretriz orçamentária para poder definir quais são suas metas mais importantes e prioritárias. É dentro dessa estratégia que nós estamos trabalhando. Consegue até criar um calendário? Consegue pelo menos definir para onde que o legislativo quer caminhar. O legislativo não pode ser assim também um barco solto, né? Tal como um anal, né, que não tem lugar para se aportar, né? Tem que ter para onde que a gente vai. Então a gente tem que discutir isso com os nossos colegas, com os nossos pares dentro da Câmara, né? E o número de vereadores? O número, se você partir do ponto de vista, por exemplo, que 19 aumenta o leque da representação política e não altera um centavo. Porque o décimo não muda, não né? altera. Ele é constitucional, mesmo porque quem for alterar... Aqui seria 19 ou 23? Pode ir para 21. Para 21. Mas, a princípio, nós temos que analisar também a questão de gestão dos recursos humanos, dos recursos financeiros, né, para ver se dá conta de suportar também, né, esse gasto. Ou mais essa... Porque uma parte, até 70%, é com gasto com pessoal, e os outros 30% do duodécimo é para fazer a manutenção do custeio da máquina, né? Folha de pagamento, né? Não, folha de pagamento está nos 70%. Todos os custos que a Câmara tem com manutenção, luz e tudo, e televisão, enfim, com tudo isso. Então nós temos que avaliar se a gente vai suportar. Eu acredito que eu já vi lá um conjunto de vereadores que está muito propenso a apresentar uma emenda à lei orgânica para o aumento de cadeiras. É o que eu disse, aumenta o leque da representação, não aumenta nenhum valor em termos de custo, mas tem que se ponderar também para ver se a máquina consegue sustentar mais 4 vereadores dentro da estrutura. Talvez possa haver um consenso e eles apresentarem alterando para 19.
né, que seria estar dentro da Constituição, não há vedação legal, constitucional, jurídica, para que essa emenda tramite. Mas ela tem que ser proposta pela mesa diretora. Então vai ser uma questão de proposta dessa casa atual, né? Porque sim, porque nós temos que votar isso até 3 de outubro desse ano. Essa emenda, ela passa, tem que ter 2/3 de aprovação da Câmara Municipal, bem como um interstício de 10 dias entre um turno de votação e outro. Poderia passar para 19. Parece Você acha que mais viável? Seria hoje que a Câmara poderia, inclusive, suportar do ponto de vista financeiro, em termos de recurso humano, de tudo que envolve, né, a atividade parlamentar. 2/3 aí dá o quê? 9 vereadores? 3? É porque mudou também a regra eleitoral. Os partidos agora vão poder lançar só 18 cadeiras por partido. Antes era 26. Além da então aumenta o coeficiente eleitoral. Além dos então, partidos. Eu acho que isso está muito ligado com a questão de coeficiente eleitoral, porque mudou a legislação. E tem, eu acho que 7 ou 8 partidos que fizeram, como é que chama? Que se uniram. Federação e provavelmente eles estarão juntos, né? Sim. Então, esse já é outro impacto aí, né? Isso aí vai aumentar muito. O coeficiente eleitoral, por exemplo, vamos supor que foi de 6 mil, eu não lembro. Deve ir para uns 8? Vai até para mais, sabe? Então isso aí também vai impactar também. Corre o risco de um partido não fazer nenhum vereador. Exatamente. Se esse partido não for muito forte. E se está federalizado também, lá eles negociam. Na federação é mais ou menos assim, por exemplo, está lá o PFL, vamos supor, está lá PFL, MDB e PSDB. Eles fazem a federação. Lá, na hora que eles estão formando a federação, já estipula. Um vira e fala assim, eu vou federar com você, mas eu quero ter a indicação na chapa de 30%. Né? Sendo que desses 30% eu fico com 3% de mulher. Aí o outro fala, para você vai ficar com 40%, e o outro aí com 30%. Entendeu? Aí você faz já vem estipulado, já está organizado, vem a convenção da federação, cada partido indica o número de candidatos dentro daquele conjunto de chapa, né? Dentro daquela chapa, e aí vai para a eleição, Ok, com isso aí provavelmente a gente vai ter uns 30% a menos de candidatos, né? Será? Eu não sei. Porque vai diminuir, vai diminuir o número de candidatos por partido, mas 24, não significa. Era 24, passa para 18. Sim, mas não, era 26. Era 26, né? 26 passa para 18. Aí já cai um pouco. Pois mas você tem que lembrar que não são 12 partidos que lançaram candidato. Agora, reduzindo o número, mais partidos serão procurados para poder acomodar né, esse excedente que não está sendo já mais absorvido. No total são 30 e poucos partidos que temos no Brasil. Eu acho que vai ter assim muito mais partidos disputando a eleição, e é claro, com a chapa mais reduzida de 18. Isso tudo impacta, né? Demais. E aí começa a pôr a classe política para pensar como é que vai ser. Muda o jogo completamente. Né? Vamos ver, né? E aí, se aumentar a possibilidade de novos vereadores também, né? Já muda o jogo. Eu acho ainda. Muito. O que nós precisamos de estabelecer, por exemplo, eu queria muito que a legislação falasse assim, cota para mulher, né? Porque a gente fala cota para mulher porque está errado. É cota de gênero, pode ser para 30% de homem e 70% de mulher. Mas como, historicamente, né? E agora que nós estamos lutando para garantir cada vez mais a participação da mulher na política, ainda continua com essa dicotomia, né, de falar que é cota de mulher, mas do gênero de mulher, que normalmente é 30%, né, nós precisamos estabelecer que o fundo partidário tem que ser dividido de forma isonômica entre as candidatas. É verdade. Porque se nós estamos falando da participação da mulher, eu não posso ter uma mulher que vai participar da eleição, ela recebe 4 mil reais de fundo partidário e a outra 60 mil, 68 mil. O que eu estou fazendo? Isso é uma real em Sete Lagoas. Isso aconteceu na eleição passada. Né? Então, o que faz? Dentro do próprio conjunto de mulher tem diferença. Você começa a construir a desigualdade quando, na verdade, você está incentivando as mulheres todas a participar da política. Porque o dinheiro, muita gente não entende. O voto custa, né? Um voto tem o seu valor financeiro.
não é porque você está comprando o voto, né? Porque o voto você gasta para você imprimir um panfleto, para você fazer uma música, né? Para você entregar você deslocar de uma região da cidade para outra, né? Gasolina, aí combustível. Você vai precificar, você vai ver claro, que o voto aí, né? Então eu vejo que há ainda uma desigualdade muito grande. A gente sentia, no meu partido, por exemplo, não aconteceu isso. Aqui teve casos aqui que a mulher, por exemplo, teve voto zero. Quer dizer, uma mulher foi usada, né? Nem ela votou nela. Nem ela votou nela, foi usada assim, politicamente falando, né? Para poder completar a chapa, para poder eleger uma outra mulher. Como que eu vou fortalecer a política, dar voz, lugar de fala para a mulher, sendo que entre o próprio partido político eles fazem uma distinção entre uma mulher e outra. É verdade. Tem que ter essa isonomia, tem que ter o fundo partidário, tem que ser dividido de forma isonômica, os apoios que uma receber, a outra tem que receber. Então eu estou lutando muito por isso, para não deixar que nessa luta nossa pelo fortalecimento da participação da mulher na política, a gente consiga ver manobras ainda, utilizando a própria mulher como margem de manobra, para poder atender alguns projetos de cunho pessoal. É feminino, mas é de cunho pessoal e não de cunho coletivo. Caio, eu queria que você explicasse aqui, porque a gente vê a sua atuação na Câmara muito parecido com um agente público, né, de gestão, não só como vereador, né, porque o vereador ele está ali para fazer lei, para fiscalizar, basicamente é isso, né? Mas você também está trabalhando na gestão, tentando construir coisas na cidade, né? Tentando conseguir fazer com que as coisas aconteçam, até buscando recursos, trazendo deputados. Eu vi que você recebeu deputados lá, está sempre rodando a cidade toda em inaugurações, encontro com empresários e tudo mais. Isso é um pouco de gestão também e de execução de projetos, criação de projetos também. Queria que você falasse sobre esse trabalho que você está fazendo na Câmara, qual que é o seu pensamento sobre isso, entendeu? Porque eu acho que é um pouco diferenciado do que a gente tem visto, né, alguns outros presidentes, e qual que é realmente a sua pretensão, né, de atuação nesse sentido. Aproveitar dessa força que você tem como presidente para atuar também desse jeito? Eu tenho procurado fortalecer as instituições, as associações, e mais do que isso, a gente está tentando enxergar o seguinte: como que eu vou estabelecer uma política de apoio à agricultura familiar? Eu não tenho nada. Aí, de repente, eu tenho uma cooperativa que ainda está incipiente, está começando agora. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer essa cooperativa para perto, para tentar entender quais são as dificuldades que essa cooperativa dos agricultores familiares está tendo. E, ao mesmo tempo, o problema do produtor rural eu já conheço, eu venho de lá. Eu falo muito, que eu fico muito dividido entre a gravata e o terno, e o chapéu e a botina, porque eu venho da roça. Eu sou filho de produtor rural. Eu tenho laços, está no meu DNA. E, ao mesmo tempo, eu sou um advogado especialista em direito público. Então, a gente tenta entender o porquê que o queijo daquele produtor ali, daquele produtor, custa R$20, sendo que o queijo do outro vale R$40 o quilo. Eu preciso de incorporar valor à produção desse agricultor familiar, porque quem está ganhando dinheiro com ele é o atravessador que está pegando o queijo dele lá barato e vendendo ele. Então eu preciso de criar canais de comercialização, canal de apoio, da própria logística que ele precisa. Por exemplo, a Copercefa, que é a Cooperativa dos Agricultores Familiares, nós conseguimos uma câmara frigorífica com o Sicredi para que eles possam processar a mandioca. Ela in natura 2 quilos, ela processada ela in natura R$2 o quilo, ela processada R$9 o quilo. Então é isso, nós precisamos de incorporar, nós precisamos de colocar selo no produto da horta comunitária. Nós precisamos de pegar esse pessoal da horta comunitária, e nós estamos participando de um projeto com a Universidade Federal São João del Rei, de uma nova concepção de uma horta comunitária. Os beneficiários desse trabalho os moradores do bairro Itapuã, né, que são as pessoas com as quais nós queremos criar essa horta para dar oportunidade de ter renda e trabalho, mas dentro de uma concepção científica, técnica, do uso racional da água, para servir de modelo para as demais hortas, para melhorar a produção.
Então eu apoio. Mas aí nesse sentido você entra como eu entro como político, não, como eu falo intermediário, assim, uma pessoa que está fazendo uma leitura. Você faz uma leitura e se for necessário, você cria os projetos também e apresenta eles. Exatamente. E muitos projetos, eles estão sendo criados por outras pessoas. Eu incorporo esses projetos do ponto de vista do apoio institucional, do apoio político, de trazer a Duda Salabert, que ela já colocou R$100 mil nesse projeto da horta comunitária da Universidade Federal São João del Rei. Eu tenho que trazer a universidade para dentro. Nós não podemos isolar a universidade, nós temos que colocar ela aqui dentro, porque ela é um instrumento muito importante para o crescimento da nossa cidade. Nós não podemos isolar como de fato tem acontecido ao longo do tempo. Então, o nosso mandato traz as pessoas para discutir as coisas. A gente consegue fazer uns arranjos político e institucional que acaba gerando em projetos e as entregas acabam sendo feitas. Então, na verdade, você é um vereador, né? Além da presidência, você fiscaliza e você como é que é? Legisla. Criando projetos, né? Fazendo a coisa acontecer. Claro, e mais que isso, por exemplo, a Copercef, a gente quando consegue esses apoios de empresas, né? Eu consegui com o promotor público agora, com a visita que nós fizemos lá, R$30 mil para cada associação dos catadores de material reciclável. Um estava precisando de uma prensa para poder levar os seus produtos até a destinação final. Os 30 mil do promotor serviu para comprar uma prensa. Para outra associação, é um caminhão velho da prefeitura, velho não, um caminhão até novo, mas estava sem motor. Nós vamos passar o caminhão sem motor para eles e o dinheiro que o promotor repassou para eles vai ser para comprar um motor. Então a gente vai ouvindo as pessoas, ouvindo as dificuldades e vai buscando os atores que são parte daquele processo para ajudar na formulação dessas políticas, no apoio logístico, no apoio institucional, no apoio jurídico, porque eu posso fazer isso, porque é minha praia, eu sei fazer isso, como que as coisas fazem. A coleta seletiva começou com R$125. Foi renovado o contrato. Agora foi feito um pedido lá de reequilíbrio econômico financeiro do contrato para R$325 a tonelada de material coletado seletivamente. Então a gente vai lá na coleta, que ontem, sábado de manhã nós inauguramos mais um ponto eco. É o 13º ponto eco. Não tem um centavo de prefeitura. Dessa feita foi em parceria com a Ilcom, lá no bairro Iporanga 1, Iporanga 2, Flórida. Então, nós colocamos um ponto eco lá, porque isso é importante. Enquanto a coleta seletiva não passa porta a porta, porque tem um custo. Para a coleta passar na porta das pessoas, tem que pagar o motorista do caminhão. Primeiro tem que ter o caminhão, depois pagar o combustível do caminhão, depois pagar o motorista do caminhão, depois pagar as pessoas também que jogam os resíduos em cima do caminhão. Depois o caminhão volta para dentro da coleta seletiva, tem que fazer a triagem, precisa de pessoas para triar. Depois isso vai para a prensa, depois da prensa vai para a destinação final. Isso tem um custo. É um processo, isso tem custo. É por isso que a coleta não chegou ainda. Mas enquanto ela não chega, eu posso disponibilizar pontos ecos da cidade, que faz que as pessoas que têm consciência ambiental, socioambiental, tenham disponível para que ele possa ter o exercício de depositar o seu material reciclável nos pontos ecos. Então nós estamos fortalecendo o porta a porta, que vai demorar muito, porque precisa de fortalecer as associações do ponto de vista delas garantir uma logística mínima para ir no porta a porta, mas enquanto isso você disponibiliza o ponto eco. Tudo isso eu costuro, né, com as entidades. São estratégias que a gente vai adotar. E como que está o seu relacionamento com a administração pública? Você como presidente da Câmara, o Duílio como prefeito, como é que está essa conexão suas aí? Está dando certo? Está indo bem? Tá indo muito bem, porque... Precisa melhorar, não precisa? Como é que está? Eu falo muito, sabe, que as coisas não são muito assim, eu não levo nada para o campo pessoal. Todas as vezes que a gente tem que levar algum assunto para o prefeito, a gente leva, fundamentado em dados técnicos, em dados jurídicos. Não tem dificuldade para conversar quando se tem conhecimento do que você vai conversar, daquilo que você vai defender. Se você vai defender uma ideia, você tem que ter elementos para poder garantir que aquela ideia sua é minimamente razoável. Você concorda comigo?
minimamente razoável. E se a pessoa te questionar sobre algum aspecto, você tem que ter a resposta em números, ou fáticos, né? Ou situações fáticas que realmente estão acontecendo. Você vai conseguindo. E o Duílio é muito aberto a isso. Eu acho que a Assembleia Legislativa, eu falo, isso fez muito bem para o Duílio. Porque o Duílio, desses prefeitos que passaram por Sete Lagoas ao longo dos últimos 25 anos, é o mais democrático. Eu não sei se você está percebendo isso, mas nós estamos num momento muito diferente, onde é possível ter o diálogo. Antes, ninguém conversava com os prefeitos. A maioria dos prefeitos achavam que ele era um fim em si mesmo, que ele era o dono da prefeitura. O Duílio escuta desde a pessoa mais humilde, desde o mais graduado, né? E consegue se relacionar com essas pessoas, e consegue ouvir essas pessoas. Isso é um dom, é muito importante. Então ele ouve, ele nos ouve. Eu também tenho diálogo com ele, muito aberto, muito franco. Nós fomos colegas de Câmara, 2001, 2004. Tivemos inclusive lados opostos, nos conhecemos bem. E o Duílio sabe do meu compromisso com Sete Lagoas. Então a gente percebe que tem um respeito, parte a parte. E agora, quando tem um respeito, vem a confiança, e quando vem a confiança, vem os resultados, não é isso? Verdade. Agora, eu senti muita falta até o momento de alguma notícia, alguma coisa que mostrasse você frente a frente com o deputado Douglas Mello. Por que a gente não viu isso? Eu convidei o Douglas para até tomar um café com a gente lá. Mas eu acho que o Douglas acha que ele é popstar, sabe? Que ele não pode... Ele não tem nenhuma ligação com a Câmara Municipal, não é comigo, não. Nem com os pares dele, nem com os vereadores que o apoiaram. Eu não vejo ele tendo uma relação de igual para igual. E não existe isso, essa hierarquia. Eu converso com o senador, eles me recebem e conversam comigo de igual para igual. Eu converso com o deputado federal, eu converso muito mais com as pessoas que às vezes estão fora do cenário político de Sete Lagoas do que com o próprio deputado Douglas Mello. Ele não se dispõe, ele não tem disponibilidade para conversar conosco. Talvez seja por questão de agenda ou de trabalho, ele é muito ocupado com a rádio, onde ele trabalha praticamente meio horário todos os dias. Então eu acho que ele não tem tempo, pode ser também falta de tempo. Mas ele sabe que eu já o convidei para tomar um café, para a gente conversar sobre Sete Lagoas, sobretudo sobre as pautas que dizem respeito ao governo do estado. Mas eu espero que um dia ele nos visite, né? Porque é um deputado da cidade, né? Claro. Mesmo que tenha sido bem votado fora, mas foi bem votado aqui. Claro, também, não há xenofobia, né? E não há nenhum preconceito, não há nada. É uma forma dele fazer política, e eu tenho que respeitar essa compreensão que ele tem. Eu não posso exigir que ele vá lá, né? Que ele tente se integrar dentro desse conjunto dos atores da política da cidade. Eu não posso exigir isso dele. Isso aí tem que partir também da vontade dele, nós temos que respeitar isso. Infelizmente o deputado Douglas Mello é meio arredio em algumas coisas, né? Eu, por exemplo, convidei ele para vir aqui na entrevista após a eleição e até hoje não apareceu. Não tem disponibilidade de tempo. Eu acho que uma pessoa que trabalha... Cada macaco no seu galho, a gente respeita, né? Não, uma pessoa que trabalha igual o deputado Douglas Mello, ele toda manhã está na rádio. Você sabe que fazer rádio não é fácil, né? É muito desgastante. Então ele divide o tempo dele entre ser deputado e ser radialista. Eu dedico o meu tempo todo à Câmara Municipal, full time, sou vereador, tempo integral. Eu não dou conta de resolver meus problemas, é claro que ele não vai ter tempo também de vir aqui, uma vez que ele está exacerbado de trabalho. Eu acho que cada um sabe de si, né? Claro. A gente respeita e vamos tocando o barco. Tocando o barco. Caio, eu quero te agradecer mais uma vez, dizer que o espaço é seu. Se às vezes eu não te perguntei alguma coisa, tem alguma coisa que você deseja falar aí? Eu vi que você tem uma lista de coisas que você está realizando. Então, a gente conseguiu levantar. A assessoria sempre pega no pé, né, Caio? Não esquece disso, não esquece daquilo. Não, é porque a gente ia falar aqui sobre o programa de horta solidária que nós criamos, o Centro de Apoio ao Pequeno Produtor, que nós estamos fazendo esse trabalho junto com a Copercefa, que passa, obviamente, pelo apoio institucional, passa também buscando apoio financeiro para dar musculatura, força para essa cooperativa, porque através dela nós podemos desenvolver e fortalecer o homem do campo, né, os nossos agricultores familiares. Passa pelo o programa de implementação da coleta seletiva, que a gente também já discorreu um pouco aqui, o IPTU social, que nós vamos isentar mais de 20 mil imóveis. Muito bom isso. Eu já contratei os técnicos para fazer o impacto financeiro orçamentário dessa reforma
tributária, né, vai causar no nosso orçamento para compatibilizar a receita com a despesa. Nós já fizemos isso. Nós vamos não só retirar 20 mil imóveis da base de cobrança, que é contraproducente do ponto de vista do custeio da máquina pública, cobrar IPTU de R$20, R$30, como também é injusto, porque como que eu vou cobrar R$30 de imposto? Eu gasto 300 para cobrar 30. E ao mesmo tempo eu vou cobrar de pessoas que estão inseridas num programa Bolsa Família. Quer dizer, ele já está num programa de transferência de renda, eu ainda vou tributar uma pessoa que está num programa de transferência de renda. E vão diminuir também as alíquotas, algumas alíquotas de 84 atividades do município. Nós estamos tendo evasão de receita. Muitas vezes o ISS que é praticado nas cidades vizinhas é menor que o nosso. Aí as empresas se deslocam para lá. E aí o que Sete Lagoas está perdendo? Os 2%, porque aí que pratica 5%, e os empregos. Então essa guerra fiscal, ela precisa ter você precisa ter um equilíbrio. E eu mostrei para o prefeito que menos é mais. Se eu cobro uma alíquota menor, eu vou ganhar na captação de mais empresas para a cidade e valorizar o nosso parque instalado, quem já está aqui, né, que já está produzindo, que está dando serviço no setor de serviço. Então nós precisamos ter essa compreensão. Passa também pelo programa de auxílio social, que é o PES, o Programa Emergencial de Auxílio Social, que nós vamos empregar muitas pessoas, principalmente para varrer a cidade, manter a cidade mais limpa, que é uma grande crítica que nós estamos sofrendo hoje da população, porque nossas ruas, a Codesel não está dando conta de dar as respostas que a sociedade precisa no seu tempo. A cidade está muito cheia de mato, essas coisas todas. O PES vem pegar essas pessoas que estão em desalento, em vulnerabilidade social, para fazer a limpeza da cidade, das nossas praças, e vão receber meio salário mínimo por meia jornada de trabalho. Mas estão condicionados a fazer um curso para capacitação para o trabalho. E isso a gente resgata a cidadania, a dignidade dessas pessoas, porque elas estão trabalhando, e ao mesmo tempo nós estamos aumentando a salubridade da cidade. Vai ficar uma cidade mais limpa, uma cidade melhor. E ao mesmo tempo vão reinserir essa pessoa também no mercado de trabalho. Porque se ela vai fazer um curso de bombeiro, se a mulher vai fazer um curso sobre embelezamento, a gente vai criar também condição dela voltar para o mercado e trabalhar. E aí passa aqui por tantas coisas aqui que eu acredito que a gente vai ter na área cultural. Já vão publicar a portaria da lei que eu fiz há 26 anos atrás. Agora nós estamos conseguindo colocá-la como uma lei efetiva, porque nós colocamos não só o ISS, mas o IPTU cultural. Vão ser 2 milhões aproximadamente, nós vamos colocar agora. A comissão que vai avaliar os projetos já está sendo publicada por esses dias agora. Então os produtores de cultura vão poder apresentar para essa comissão, vai avaliar o projeto, e aprovado o projeto, eles podem fazer a captação de recursos nas empresas de Sete Lagoas, tanto do IPTU como do ISS, até o limite de 2 milhões. Isso depois a gente aumenta e tudo, né? Aí veio mudança de itinerário de ônibus lá da Cidade de Deus, que a gente criou uma linha nova, que eu bolei uma linha nova. Em vez de passar pela Tarcísio, está passando agora pela Norte-Sul. Nós diminuímos aí em torno de 20 minutos do tempo do usuário dentro do ônibus. Isso é qualidade de vida, né? Lá no Itapuã também a gente fez essa intervenção. A gente também preocupa com a qualidade do transporte público. Tem muita coisa aqui. A gente vai... regularização fundiária, que é uma não coisa... para, né? Tem muito projeto que a gente está trabalhando nele e com boas entregas, sabe? Para quem está esperando concurso, previsão? Quero fazer esse ano ainda, sabe? Tão logo a gente já protocolize o projeto que ficou pronto lá na Câmara Municipal, vai para as comissões emitindo os pareceres, a gente coloca em votação. Estando pronto, a gente já pode abrir a licitação para contratar a empresa para chamar o concurso público. Que bom, hein? Grande realização. Tá indo muito bem, tem muita coisa boa acontecendo, né? E eu tenho aquela visão, sabe, de curto, médio e longo prazo. Quem pensa pequeno, pensa no hoje. Quem critica muitas vezes, depois tem que engolir o resultado favorável. Então você tem que ter paciência dentro desse jogo político e receber a crítica como um incentivo, né? Para você melhorar, para você continuar
fazendo entregas boas para a população. Mas com você não tem tempo ruim, porque eu até tenho falado com o pessoal, pode ser apelidado como o presidente ninja. E aí você reflita esse ninja, o que é? Obrigado. Espero Caio. que seja bom, né? No termo do melhor expressão do ninja. Imagina o Jack Chan. Né, que você... Tipo Jack Chan sempre arruma um jeitinho. A gente tem que... Mistura de Jack Chan com MacGyver. A gente tem que ter paciência, porque a política a gente não escolhe as pessoas com as quais a gente vai trabalhar, mas a gente tem que coexistir com elas e respeitá-las, ainda que a gente não concorde absolutamente com nada do que elas dizem, mas tem que garantir o direito, né, de fala dessas pessoas, e isso eu faço isso com muita propriedade, sabe? Eu falo que a política, os políticos e quem convive com os políticos nos ensinam muito todo dia. É verdade. Né? É um aprendizado permanente, né? Obrigado, Caio. E eu que agradeço, viu, pela lembrança do nosso nome, pelo convite. Vou te esperar daqui a um mês e meio, 2 meses, e nós já vamos falar sobre eleição, hein? Tá, ótimo. Eu gosto de falar sobre eleição. Hoje nós falamos sobre a eleição de vereadores, né? Sim. Uma pincelada. Sim. Na próxima já vamos falar sobre a cadeira ali do executivo. Do executivo. Opa, cobiçada essa cadeira. Vamos falar muito sobre cobiçado. isso. Vamos começar a falar sobre isso. Ok. A partir do mês que vem. Um abraço, sucesso para você e a toda a sua equipe. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade, a lembrança do nosso nome. Estar aqui sempre é motivo de muita alegria. E eu espero que a gente possa cada vez mais explicitar para a população quais são as nossas ideias, os caminhos que nós estamos tomando, em qual posição, o que a gente defende. Porque isso é do exercício da democracia. A gente tem que se colocar, você tem que se posicionar, né? E nós gostamos muito desse debate e dessa conversa franca que nós tivemos aqui. Muito obrigado. Isso aí, eu que agradeço. Agradeço a você também que esteve conosco em mais um Santiago Entrevista. Lembre-se que comunicação é muito importante. Até o próximo programa. Até a próxima.